A paz do Senhor para todos, pastora Deise Salema, né? Nós estamos aqui, para quem não me conhece, nós estamos aqui fazendo o nosso 8º vídeo da série Filhos, Como Ajudá-los. Fizemos o vídeo número 7, onde nós falamos um pouco, começamos a falar da questão do autismo. Então, uma criança com 5 anos de idade, estamos continuando o vídeo 7, tá? Esse é o vídeo 8. Então, a criança, vamos chamar a mãe de Maria, e a mãe me procurou há 4 meses atrás, ela já me seguia há 4 anos, porque o filho foi para a escola, começou a ir para a escola, por isso que na escola detectaram o autismo nele. Essa mãe não queria entender, ela não queria entender que ele já tinha esse problema. Ela reconheceu depois, foi quando ela me procurou por ele. Eu falei, vamos trabalhar com você, porque o teu filho vai mudar a partir do momento que você mudar. Então, começamos a trabalhar com ela e ela começou a entender que realmente ela fugiu dessa realidade. E caminhando com ela, nós conseguimos detectar, para a glória de Deus, que aos 3 aninhos de idade, até os 3 anos de idade, essa criança era normal. Tá? Ela passou para mim um vídeo onde ele tinha 2 aninhos e pouco, ele com outras crianças, completamente normal, uma criança completamente normal. Aos 3 aninhos de idade foi quando ela passou por uma fase muito difícil da vida dela, do casamento dela, lembrando que o autismo é uma dissociação da mente, é uma forma inconsciente da criança dissociar a mente dela, gerar um mundo paralelo, sair deste mundo real, um mundo onde ele está sendo torturado emocionalmente. Por quê? Por pais disfuncionais, pelo ambiente disfuncional que ele está vivendo, família. Ou seja, uma família desestruturada vai gerar filhos disfuncionais. E isso estava acontecendo. Então, essa criança começou a dissociar. Eram coisas assim, muito sérias, aonde ele estava passando. E foi exatamente aí o início do problema dessa criança. O início da degeneração da mente dessa criança, que ela não quis enxergar. Tá? Ela levantou um bloqueio, levantou uma fortaleza, porque ela não queria aceitar que o filho dela tinha esse problema. Mais uma vez nesse vídeo eu falo, mamãe, você que tá me ouvindo e faz isso, porque é muito normal a mãe fazer isso, principalmente a mãe, fazer isso, levantar um bloqueio, uma barreira, uma forma de eu não tô vendo nada de diferente no meu filho. Tá lá exposto, todo mundo tá vendo que a criança tem algum problema, mas a mãe não quer ver. Não faça isso, mamãe. Se você quer ajudar seu filho, assuma o problema do seu filho para poder você ajudar, tá certo? Porque senão ele vai continuar na degeneração. O problema vai aumentar cada vez mais, eu falo isso no vídeo anterior, né? Porque um problema degenerativo, ou seja, todos os problemas do psique são degenerativos, tá? O Alzheimer, o autismo, a esquizofrenia, a bipolaridade, essa TDAH, todos eles são degenerativos, vai daí para pior, vai degenerando. Tá? Então vai acontecer o quê? Que seu filho vai degenerando e cada vez que passa mais vai ser mais difícil para que a gente possa trabalhar para ajudar seu filho a regeneração. Então assuma o que o seu filho tem um problema para poder você ajudar o seu filho. Amém? Então essa criança foi assim. Então foi quando a mãe me procurou e eu disse para a mãe, se você quer ajudar o seu filho, busque ajuda para você primeiro. Eu comecei a aconselhá-la e comecei a atendê-la nas individuais e ela começou a obedecer, a fazer exatamente o que Deus direcionava e, gente, olha, é impressionante. Essa criança, ele não falava, ele não se socializava nem com o pai. A única pessoa que ele se socializava era com a mãe. Mas ele não se socializava nem com o pai. Tá? Ele não sorria, aliás, ele não tinha expressão.
ele não tinha expressão nenhuma na sua face, de alegria, de tristeza nenhuma. E com certeza, quando a criança não tem a expressão, a tendência é ser uma expressão mais triste, não é verdade? Então, ele não se socializava nem na igreja, não queria ir não ficava de jeito nenhum na salinha. Ele não, quando a mãe insistia, quando queria falar com ele, insistia para ele falar, ele ficava apavorado, ele ficava nervoso, então ele começava a ter aquelas atitudes, né, com a mãozinha, como eles fazem, ou quando ouvia a mãe falando mais alto ou insistindo, ele botava a mãozinha aqui, ou então no ouvido, e começava aquela expressão que eles fazem. Essas características aonde a ciência leva a ver que é do autismo e diagnostica com o autismo, né? Leve, moderado ou severo. E essa criança estava exatamente dessa forma. Então essa criança estava nessa degeneração da mente dele. Então foi quando nós começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar com ela, começamos a buscar mudança nela, porque entenda que seu filho vai mudar a partir do momento que você começar a mudar. Amém? Então a mudança dele vai vir com a sua mudança. Eu tenho vários outros testemunhos aqui para que a gente possa estar falando exatamente com relação a isso, tá? Com relação à dissociação, com relação a um problema na mente, no cognitivo e na mente da criança, e que a mudança dos pais, principalmente da mãe, tá? Porque a figura materna, ela é mais presente na infância da criança, né? Normalmente, mesmo quando a mãe também trabalha, mas o normal, óbvio que existem exceções, mas o normal é a figura materna ser mais presente na vida da criança do que a figura paterna. Então, quando principalmente a mãe, ela decide entender, compreender que não culpa, nós não usamos a palavra culpa, mas nós usamos a palavra responsabilidade. Quando você se responsabiliza por algo, então você está dizendo, eu posso mudar aquele algo. Eu posso escrever uma nova história para essa pessoa, onde eu me responsabilizo que eu posso. Então, esse é o fator número 1. Nos responsabilizarmos, ou entendendo que eu posso fazer diferente. Eu posso escrever uma nova história para o meu filho, quando eu começo a escrever uma nova história para mim. Então, eu falo isso exatamente para que você possa escrever uma nova história na sua casa. Você primeiro precisa escrever uma nova história para você, dentro de você. O que é uma nova história? Mudança de dentro para fora. Então, Maria, que eu estou chamando de Maria, né, a mãe dessa criança, Maria entendeu que ela precisava buscar a mudança nela em primeiro lugar, para começar a gerar um estilo de vida diferente na casa dela, para que os filhos dela, principalmente essa criança que estava diagnosticada com autismo, pudesse vir a mudança. E olha, gente, é impressionante a evolução dessa criança. Essa criança hoje ela fala palavras, ou seja, quando a mãe dizia para ela repetir alguma coisa, ele não queria repetir, tá? Ele não queria, a mãe insistia, então ele começava a ficar nervoso e começava a fazer os gestos, né? E eu comecei a orientá-la e ela começou a obedecer a minha orientação, a orientação da palavra de Deus, próprio Deus, que é presente nas nossas reuniões. E ela começou a fazer. Essa criança hoje, ele se socializa. Outra coisa, essa criança não usava o banheiro, tá? Nem para o 1, nem para o 2. Ele não usava o banheiro. Hoje ele está usando o banheiro. Ele não se socializava. Hoje ele tem um convívio super bem com o pai. Ele na igreja, quando ele chega, ele é receptivo para todas as pessoas que vão falar com ele. Ele passa o tempo todinho na salinha das crianças,
Então ele vai, a pastora tinha loucura de abraçar ele quando ele chegava, fala comigo, vinha e ele não queria, se abraçava com a mãe. Hoje ele vai para a pastora, vai para o colo da pastora, a pastora que leva ele para a salinha. Hoje ele está se socializando com as crianças da igreja, com as crianças da escola, com as pessoas da igreja. Hoje, quando a mãe manda ele falar, ele repete as palavrinhas. Essa semana eu estive com ela disse que ele já está falando algumas palavras e ela não conseguiu entender porque ele estava falando em inglês, né? E como ele é muito pequenininho, também às vezes o inglês não dá, assim como é o português de uma criança que está começando, é o inglês de uma criança que está começando, né? Então, às vezes ela não consegue entender, mas ele está falando, ele às vezes está assistindo um filminho e ele um desenhozinho na televisão, ele já começa a falar. Então assim, ele tá sorrindo, a expressão no rosto dele é sempre alegre. Às vezes eu tô atendendo ela, que a gente faz nossas reuniões por mensagem de vídeo, chamada de vídeo, às vezes ele aparece, a fisionomia dele, mesmo que ele não esteja sendo estimulado a sorrir, a fisionomia dele já é de alegria. Você vê uma fisionomia super leve, uma fisionomia super tranquila no rosto dele. Então assim, essa criança tem mudado, é impressionante a forma com que essa criança tem mudado. Ela comprou agora nas férias, né, para poder, ela está buscando um novo estilo de vida em casa. Então, para retirar os filhos, que ela tem um outro filho de 12 anos, retirar os filhos agora nas férias nas férias não, desculpa, no verão, né, que a gente está aqui nos Estados Unidos no verão, férias não é agora. Então, para tirar eles da frente de um jogo, da frente de uma televisão, né, então comprou lá 2 bicicletas, eles foram escolher e tal, e essa criança de 5 anos todo dia pede para a mãe para ir andar de bicicleta lá embaixo. Ela passou um filme dele, um vídeo dele andando de bicicleta, a alegria dele, ele mesmo pede para ir andar de bicicleta. Então assim, é impressionante a mudança que Deus está fazendo nele. E uma coisa que eu queria deixar para vocês é impressionante. Uma das coisas que eu falei para ela, para que ela estivesse falando com ele, dentro de algumas coisas, que pedindo perdão para ele da época e tudo, e chamando ele de volta, dizendo que a mamãe e o papai tá esperando ele, ou seja, para ele sair desse mundo dissociado e voltar para o mundo real, que a mamãe tá esperando ele vir de volta. E quando ela foi falar, impressionante, ele estava de costa. Ela foi falar para ele, falando para ele, pedindo perdão para papai de algumas coisas que tinham acontecido, e falou para ele: a mamãe ama você, a mamãe e o papai tá esperando você, volta, mamãe e papai tá esperando. E foi impressionante o que aconteceu. Ele virou para ela, isso foi no início, ele virou para ela, sorriu e abraçou a mãe, como quem estivesse dizendo assim, como que tivesse entendido o que a mãe estava fazendo, como que tivesse entendido que a mãe estava chamando ele de volta deste mundo dissociado que ele gerou, chamando ele de volta para o mundo real. Então, gente, olha, é impressionante o que Deus está fazendo na vida dessa criança. Ele pode fazer também na vida da tua criança. Tá bom? Se você quiser mais detalhes, acompanha a gente nos outros, nos links que eu falo, do playlist Filhos Como Ajudá-los, também na nossa página no Facebook, Filhos Como Ajudá-los. Meu WhatsApp está sempre aí presente em todos os vídeos. Se você quer ajuda, se você quer um pouco mais de explicação, entre em contato comigo, que vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Pastora Deise Salema, Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Esse é o 8º. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro, o meu companheiro, o nosso companheiro, o companheiro da nossa família no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau.